E aí, pessoal, beleza? Bom, começando mais um ano, 2023 tá aí, primeiro dia do ano, e eu resolvi vir aqui, descer aqui rapidinho para poder gravar esse vídeo aqui, para mostrar para vocês uma coisa que talvez possa acontecer com você ou tá até mesmo já acontecendo, tá? E o que acontece? Deixa eu dar um oi para vocês primeiro. Vou botar para cá, senão a imagem estoura a luz, né? Então, ano começando, 2022 aí, esse ano maluco aí que a gente teve, né? E esse negócio de política, nossa, encheu a paciência. Pra acabar o assunto de vez, pelo menos pra mim, né? A única coisa que eu falo é o seguinte: olha, eu já morei em Brasília, eu nasci lá, tá? A maior parte da minha vida eu morei lá. Então eu já vi muita coisa. E o que eu posso falar para vocês é o seguinte: a única coisa que eu vou falar é a seguinte: olha, político não é para ser idolatrado, tá? É para ser cobrado, tá? Não existe salvador da pátria, não existe. Então, para de idolatrar político, tá? Você tem que cobrar eles. Você vai ver como é que a situação desse país e até mesmo do ser humano brasileiro vai mudar aqui, ó. Tá? Enfim, passado isso, mostrar para vocês aqui, né? É o seguinte: tô aqui no Peugeot 306 e, pois bem, quando eu comprei o carro, o dono dele, o ex-dono dele, né, me deu esse rádio aqui, novinho na caixa, nunca tinha sido instalado, né? Novinho aqui, 000. Só que, o que está acontecendo? Esse rádio aqui é dos rádios modernos e não poderia deixar de ser começar o ano com o avião passando no fundo. É isso aí. Deixa eu tirar ele aqui. Aí. Tá ele aqui, dentro da embalagem, bonitinha. Certo? Certo. Os rádios de hoje são assim agora. Curtinhas, né? Ok? Ok. Os rádios de antigamente eram assim, certo? Bem mais fundos, né? Olha a diferença de um para outro. Isso que a cinta ainda tá aumentando. Então aqui, ó, o rádio moderno acaba mais ou menos aqui, ó, no rádio antigo, tá? Se não é até mais aqui assim. Então é isso, ó. Certo? Aí, como eu já cansei de falar, né? Cada carro tem seu projeto, cada carro tem suas características diferentes, suas peculiaridades. Pois bem, eu limpando aqui o carro, tirando um monte de coisa que tava por aqui e tal, eu ficava sem saber o que era isso aqui. Não sabia se era alguma coisa que estava quebrada, se estava faltando. Mas eu sempre fiquei com esse negócio aqui na cabeça. O que é isso? Seguindo aquela filosofia de não jogue nada fora que pareça que tenha alguma serventia, né? Você não sabe o dia de amanhã.
Então, deixei guardado aqui. Pois bem, quando eu fui ver aqui, eu fui tentar instalar o rádio, tá? Primeira dificuldade que eu encontrei. As cores dos fios aqui do Peugeot não tem nada a ver. Tem nada, não tem nenhuma das referências normais que você procura para poder instalar um rádio, por exemplo, num carro desse aqui. Você vê as cores dos fios, né? Você tenta procurar aqui, ó. Esses aqui. Esses aqui são dos alto-falantes, tá? Esses aqui. Agora, esses aqui. Você tenta procurar referência, você não acha nada. Então, primeira dificuldade. A segunda é a seguinte. Vou precisar ligar aqui. Olha como é que é a construção do carro. Nada desse lado aqui, na lateral. E nada desse lado aqui, na lateral lá dentro. Pois bem, aqui em cima a mesma coisa. Aqui embaixo a mesma coisa. Aí você para e pergunta. Beleza. Cinta. Onde é que você fixa as linguetas, as laterais de cima aqui para poder o rádio ficar fixo no carro, né? Aqui, ó. As linguetinhas que você precisa subir, certo? As laterais aqui também, tá? Aonde que você fixa aqui? Não tem nem dos lados e não tem nem aqui. Ok. Quando eu fui ver o rádio aqui de época, certo? Eu sempre tive curiosidade para saber o que que era essa rosquinha aqui, ó, que vinha atrás deles. Ali no caso do Opala, tá? E da Caravan, por consequência, quando você olha lá no lugar do rádio, lá, tá? Lá no fundinho, perto da parede de corta-fogo ali, lá no fundinho ali, tem uma chapinha lá, que você vinha, colocava o rádio lá da época, e você vinha com um parafuso, e você prendia o parafuso no carro. Ok? Ok. Quando eu fui... Putz. Agora é o helicóptero. Ai, ai. Pois bem, quando eu tava vendo aqui o esquema aqui dos fios, eu reparei esse encaixe lá do fundo, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui. Esse buraco aqui, esse encaixe aqui. Aí olhando, lembrei disso aqui. Lembrei da rosquinha. Lembrei daqui atrás. E eu pensei, será? Pois é. Vim aqui. E aqui não tá entrando. Aqui é maior. A rosca aqui é maior, tá? Agora, por que que é maior? Porque isso daqui é do rádio original do carro, que foi retirado. Então, para você colocar esse outro rádio, né, que pela época é um desses aqui maiores, você precisaria vir aqui, arrumar um jeito de fixar isso aqui atrás, para ficar isso aqui assim, esse pinão aí no fundo, tá? Para aí você ir e encaixar o rádio lá, para o rádio poder fixar.
Certo? Certo. Aí, o que que me veio na cabeça? Bom, se eu preciso da distância para poder fixar lá, como é que eu coloco esse rádio aqui? Se ele é bem mais curto. E se nem o esquema de rosca aqui atrás ele tem. Olha lá. Cadê? Não tem nada aqui. Então, fique muito atento a isso, tá? Porque nem todo rádio pode dar certo no seu carro, tá? Fique muito atento a isso daí. Quando você for colocar um som no seu carro, fica de olho nisso para você acabar não comprando um rádio que não vai servir no seu carro, tá? Aqui, ó. Nem o que dá o negócio aqui, a distância necessária aqui, alcança. Alcança não. Encaixa no pininho aqui do rádio original. Que essa ponta de borracha aqui é aqui, encaixa lá dentro. Então aqui já teria que fazer uma adaptação, só que eu não posso colocar esse rádio aqui porque esse rádio é daquele carro e aquele carro não é meu. Então tira esse aqui da equação. E eu queria eu mesmo instalar o rádio como eu fiz no Corsa, como eu fiz no Pointer, como eu fiz lá no Clio e em outros carros. Mas infelizmente, por conta do tamanho, né, do rádio aqui, da falta de ponto de fixação e principalmente por causa da ligação aqui, né, do esquema de cores dos fios que eu não faço ideia, tá? Vou guardar isso aqui e vou ter que ir lá na loja de som para poder colocar o rádio, certo? Outra coisa que eu tava lembrando aqui é o seguinte: não é só o rádio que você tem que prestar atenção quando você for comprar para saber se dá certo no seu carro ou não. Amplificador, módulo daqueles grandes, né, para caixa de som pesada, tal. Isso também você tem que ficar muito atento, tá? Porque, de novo, questão de característica diferente, né, de cada carro. Hoje até que parece que, pela minha impressão, né, pela minha percepção, parece que diminuiu muito, né, por causa da questão de proibição não, por causa da questão da multa, né, de som alto, né, de som automotivo alto, né, que pode gerar multa por a gente aí na rua que se incomoda aí com a altura do som que você está ouvindo, tá? Enfim, aqui em Belo Horizonte, nossa, a gente sofria muito com isso daí. Bando de sem noção que passava com o carro aqui embaixo, na rua de baixo aqui, e a janela da gente tremendo por causa do som do carro do sujeito. Ainda ficava parado aí, porque o bar tá aqui na frente, né, na avenida, e ficava parado ali e a gente tendo que escutar o excelente gosto musical dele, né? Baixaria atrás de baixaria, mas enfim. A gente não é obrigado a escutar a música de ninguém, certo? Certo. Então, essa questão aí parece que diminuiu bastante, né? Som tal, som mais pesado, esse tipo de coisa. Mas lá em 2011 eu tinha um Peugeot 206. Fui botar uma caixinha com um subzinho de 12 lá atrás, só para fazer um gravezinho,
de leve, tá? E aí eu peguei um módulo novinho, da... Nossa, deixa eu tentar lembrar aqui, da Stetson, acho que foi. Pois bem, comprei um módulo novinho na loja de som, não foi pela internet. E essa aqui foi a minha salvação, porque eu comprei o som novinho, instalei. Quando instalou, a única coisa que o som fazia era chiar. E dava aquele chiado constante. Constante. Pois bem, trocou o rádio, nada. Olhou, nada. O alto-falante era zero, caixa zero, tudo zerinho. Olhando, qual que era o culpado? O módulo. O módulo não era o adequado para o Peugeot 206. Eu não vou me lembrar agora qual a coisa específica, a razão específica, mas tinha alguma coisa lá como é que eu falo? Não é de fabricação, é como se tivesse dois módulos iguais, mas com aplicações diferentes. Seria assim, tá? Para carros diferentes, né? Se um viesse num sistema, serviria um. Se outro viesse com outro sistema, era para usar o outro módulo. Pois bem, peguei outro módulo com uma característica diferente, da mesma marca, tudo igual lá na loja. Trocaram os módulos, acabou o chiado. Se eu me lembro bem, tem tem relação com relação à frequência eletrônica do carro, né? Com o sistema eletrônico do carro que um módulo X sofria interferência por causa da parte eletrônica do carro. O módulo Y não teria problema nenhum, porque aí sim serviria com essa parte casa com a parte eletrônica do carro, certo? Não duvido que aqui no caso aqui desse carro também seria a mesma coisa, porque o sistema eletrônico, né, da Peugeot é né? Peugeot, Citroën, né? Enfim, então fica muito ligado nisso, tá? Só para dar esse recado aí para vocês. Se você for instalar um som no seu carro, tá? Rádio, módulo, né? Um módulo amplificador, né? Desses mais potentes aí. Ou até mesmo os mais simplesinhos, não sei. Pode ser, nunca tentei, então eu não sei, mas fica atento, tá? Se for instalar um rádio ou um módulo no seu carro, fica atento se ele serve no seu carro antes de você comprar, porque senão você cai nessa aqui, ó, tá? Uma coisa mais moderna que não serve na característica de fixação original do carro, tá? E até mesmo o que tem a distância necessária não encaixa na peça original, tá? Ou seja, tem que arrumar uma com uma rosca mais fina que essa daqui, mas não mais fina entre as roscas, é mais fina aqui, ó, na bitola dela aqui. Ok? Então fica esse recado, fica atento aí, tá? Questão de rádio, antes de você comprar o rádio, ver se serve no seu carro. Antes de comprar um módulo amplificador, ver se ele se aplica ao seu carro. Ok? Então é isso aí. Videozinho rapidinho da virada de ano. Então um tempinho já que eu não posto nada, porque apareceu essa dificuldade aqui. E acho que seria importante ficar registrado aí, tá? Natal, Réveillon, nem me preocupei com essas coisas, visita aqui, os sobrinhos correndo para um lado para o outro, então nem me preocupei
vídeo, nem mexer com o carro, nem nada parecido, porque o carro ficou mais parado aqui do que tudo, né? A única coisa que eu fiz foi trocar ele de posição para o carro do meu irmão poder encaixar aqui. E ficou assim, beleza? Então, começando o ano, bora ver se tudo melhora aí pra gente. Pode perder a fé não. Valeu!